Oi, gente! Nós iremos falar agora sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório humano é constituído por um par de pulmões e por vários órgãos que conduzem o ar para dentro e para fora das cavidades pulmonares. Esses órgãos são as fossas nasais, a boca, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos, os três últimos localizados nos pulmões. Agora vamos explicar cada parte desse sistema. Eu quero o meu Beirute. Fossas nasais são duas cavidades paralelas que começam nas narinas e terminam na faringe. Tem as funções de filtrar, umedecer e aquecer o ar. Eu quero o meu Beirute. Eu vou fazer cocô na sala, mamãe. Faringe é um canal comum aos sistemas digestório e respiratório e comunica-se com a boca e com as fossas nasais. O ar, inspirado pelas narinas ou pela boca, passa necessariamente pela faringe, antes de atingir a laringe. Laringe é um tubo sustentado por peças de cartilagens articuladas, situado na parte superior do pescoço, em continuação à faringe. O epitélio, que reveste a laringe, apresenta pregos, as cordas vocais, capazes de produzir sons durante a passagem de ar. Traqueia é um tubo que bifurca-se na região inferior, originando os brônquios, que penetram nos pulmões. O epitélio adere partículas de poeira e bactérias, presentes no ar inalado, que são posteriormente varridas para fora, engolidas ou expelidas. Os pulmões humanos são órgãos com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, onde os brônquios ramificam-se profundamente, dando origem a tubos cada vez mais finos, que são os bronquíolos. Cada bronquíolo termina em pequenas bolsas recobertas por capilares sanguíneos, denominadas alvéolos pulmonares. Diafragma! A base de cada pulmão apoia-se no diafragma, órgão músculo que separa o tórax do abdômen e promove, juntamente com os músculos intercostais, os movimentos respiratórios. Bom, com todas essas partes integradas, desempenhando cada um no seu papel, o sistema respiratório cumpre a sua função, que é a de fornecer o oxigênio necessário ao sangue e liberar resíduos de dióxido de carbono. A tuberculose é uma doença muito antiga que acompanha a história do homem há cerca de 15 mil anos. Paradoxalmente, ainda é um problema de saúde prioritário que desafia o mundo todo. O Brasil está entre os 22 países que detêm 80% da tuberculose mundial. Em múmias do Egito de 3.400 anos antes de Cristo foram encontradas lesões compatíveis com tuberculose, mal de Epote. Nas Américas, lesões semelhantes foram descritas em múmias de 900 anos antes de Cristo no Peru. No Brasil, no entanto, parece que não existia tuberculose até a chegada dos portugueses. Em nosso país, muitas pessoas foram vitimadas pela doença, entre as quais os índios, que não tinham imunidade contra ela, e os escravos africanos, que chegavam debilitados das viagens, muitas vezes desnutridos e que viviam e trabalhavam em condições muito precárias. Mas houve uma série de pessoas famosas acometidas pela doença, como, por exemplo, o jesuíta Manuel da Nóbrega, que foi uma das primeiras pessoas a chegar no Brasil com tuberculose. Embora seja uma doença milenar, a tuberculose como doença crônica causada pelo bacilo de Koch, que acomete principalmente pessoas debilitadas e que vivem em condições insalubres e apresenta os sinais e sintomas hoje tão familiares a todos nós, só passou a ser assim entendida após a descoberta do bacilo de Koch. Até então, algumas observações e teorias dominavam a racionalidade relacionada a esta doença. Hipócrates referiu-se a ela como tísica, ao observar doentes que apresentavam consumpção, que é o significado dessa palavra. Na Idade Média, marcada pelo misticismo, pessoas com escrófula, tuberculose ganglionar, eram levadas para rituais com os reis, que, como acreditava-se, curava essa doença com suas mãos. Durante muitos séculos existiu o costume do toque real, e muitas pessoas se achavam curadas por ele. A causa da tuberculose também já foi atribuída à hereditariedade, pois acometia várias pessoas de uma mesma família ao mesmo tempo, muitas vezes levando-as à morte. Mais tarde, no início do século XIX, a visão era mais romântica. A tuberculose era considerada a expressão de sentimentos conturbados, a doença da paixão.
Thomas Mann, humanista e escritor alemão, em seu livro A Montanha Mágica, que tem como cenário um sanatório nos Alpes suíços e como momento os anos seguintes à Primeira Guerra Mundial, se refere à tuberculose como a paixão transformada. Tema recorrente para os escritores românticos, eram raras as obras literárias e artísticas que não continham tísicos em seus personagens. No século XIX, melhorou o entendimento sobre a doença. No início já era indiscutível o caráter social a que a tuberculose estava associada, sendo notórios o acometimento e a propagação dessa doença em populações que viviam e trabalhavam em condições precárias. Mas o reconhecimento melhorou especialmente após 1882, quando Robert Koch isolou seu agente etiológico, o bacilo de Koch. Por esse motivo, recebeu o Prêmio Nobel em 1905. Ricos dispunham de habitações arejadas, boa iluminação natural e, quando adoeciam, iam para sanatórios onde eram submetidos a tratamento higiênico dietéticos e de repouso, evitando com isso a propagação da doença. A altitude era internacionalmente reconhecida como favorável à recuperação. Assim, eram em cidades altas que os sanatórios eram criados. Em São Paulo, as cidades de Campos de Jordão e de São José dos Campos ficaram famosas como cidades de doentes do peito. Essa última foi chamada de Tisiópolis brasileira. As escarradeiras também foram símbolos marcantes na história da tuberculose. Primeiro coletivas, eram objetos encontrados em recintos públicos, como teatros e igrejas, e nas residências sendo encontradas inclusive em suas plantas baixas. Residências luxuosas contavam com escarradeiras mais nobres, mas mesmo em cortiços elas existiam em versões mais simples. A eliminação de escarro era entendida como eliminação dos humores, e sabidamente rico em bacilos, o ato de eliminar o escarro foi uma das medidas mais precoces consideradas na profilaxia da tuberculose. Mais tarde surgiram as escarradeiras individuais, feitas de porcelana e decoradas com metais nobres ou outros metais requintados, eram símbolos de status e estavam presentes nas mais variadas situações solenes. Naquelas ocasiões, o hábito de escarrar não só era tolerado, como era considerado elegante. A tuberculose foi tema famoso em diferentes expressões artísticas e acometeu várias pessoas ilustres e populares, assim como Manuel Bandeira e Noel Rosa. Noel Rosa, boêmio de Vila Isabel, vitimado pela tuberculose, morreu aos 26 anos. A maioria dos portadores dessa doença morria cedo, entre 20 e 45 anos. Manuel Bandeira resistiu a várias agudizações, conviveu cronicamente com a doença, tendo morado em sanatórios inúmeras vezes e ficado curado após o advento da streptomicina. Viveu até os 80 anos. Seu poema Pneumotórax, muito conhecido, retrata bem as manifestações e a opção terapêutica antes do advento do tratamento com a streptomicina. Diná Silveira de Queiroz escreveu uma novela em 1949, Floradas na Serra, que ficou famosa abordando a tuberculose na vida de adolescentes recolhidas em Campos de Jordão. Desde a época das primeiras referências da tuberculose até meados do século XX, não havia tratamento medicamentoso para a tuberculose. Em 1944, a descoberta da streptomicina foi evento marcante, motivo de prêmio Nobel para Selman Abraham Waxman, em 1952. Depois dela, outras drogas foram surgindo, como o ácido amino salicílico, PAS, a isoniazida e a rifampicina. Na década de 60, foi instituído pelo professor Hélio Fraga o primeiro esquema tríplice no Brasil, com as drogas streptomicina, isoniazida e ácido amino salicílico. Este tratamento era realizado em sanatórios por 18 a 24 meses. Nos anos 70, Fox demonstrou que o tratamento poderia ser encurtado para 6 a 9 meses. O esquema tríplice de 6 meses com as drogas rifampicina, isoniazida e pirazinamida, como hoje ainda é usado, surgiu na década de 80. Em 1921, a vacina BCG, bacilo de Calmette-Guerin, foi criada. Foi inicialmente administrada por via oral. Após acidente em que morreram várias crianças, seu uso foi suspenso, tendo voltado em 1942. No Brasil, a BCG oral foi usada até 1968. Em 1973, a BCG intradérmica foi implantada. Outro marco na prevenção da tuberculose foi o uso da abreografia, inventada por Manuel de Abreu em 1936 e usada até o final da década de 70 para fins de diagnóstico precoce da tuberculose. Nos anos 60 e 70, eram comuns situações como as descritas por Antunes e colaboradores. A criança vai entrar na escola, o jovem vai solicitar a emissão da carteira de trabalho, o adulto vai trocar de emprego, então todos são candidatos a uma abreografia. De posse ao registro fotográfico da imagem radiológica dos pulmões, o interessado comprava um selo,
médico em bancas de jornal juntava o certificado de vacinação contra a varíola e levava toda essa documentação para a apreciação do médico que emitiria o atestado de saúde. Este certificado foi requisito associado principalmente às obrigações trabalhistas na admissão e controle periódico de saúde dos trabalhadores, sendo inclusive requisito para o ingresso em algumas escolas. Apesar de tantos acontecimentos, inúmeros fatos desafiam o enfrentamento deste grave problema de saúde pública, e a tuberculose aguarda novos capítulos em sua história. Entre esses desafios estão a pobreza, a aglomeração intradomiciliar, a desnutrição, a dificuldade de acesso aos cuidados de saúde pública, as falhas no cumprimento dos programas de controle da tuberculose e a epidemia da AIDS.